Pessoal, a Sociedade Torre de Vigia, para provar, para dar respaldo à sua tradução de Olam como tempo indefinido, citou uma obra do Gesenius. Mas tem um camaradinho aqui na internet, que nós vamos chamá-lo de Leão da Montanha, sem nada pejorativo, é porque me disseram que ele é muito bravo. Então é o Leão da Montanha, para evitar essas políticas do YouTube, mas o meu nome pode citar à vontade que eu não ligo. Então, o Leão da Montanha disse que é mentira, que não significa tempo indefinido, e ele disse que a obra de Gesenius não diz nada do que a Sociedade Torre de Vigia colocou no seu site. Então nós vamos conferir a obra que ele diz que encontrou. Diz que um amigo o ajudou. Bom, só pela folha de rosto nós já percebemos que ele errou na obra. Tanto ele quanto o amigo dele são dois incompetentes que não conseguem encontrar uma referência bibliográfica. Olha aí que fala William Gesenius, Edward Robson, sim, mas veja, por Francis Brown, Driver e Charles Briggs. Essa obra é a mesma que você encontra na Bible Hub. Essa obra dele parece que tem alguns acréscimos, mas em si tem tudo que tem na Bible Hub, cara. Então, na Bible Hub, aliás, não é a obra do Gesenius, é a obra desses três baseados na obra do Gesenius. É diferente. Agora vejam a folha de rosto de uma pessoa verdadeiramente competente que sabe encontrar uma referência bibliográfica, só por aí você já vai ver a diferença. Olha aí, a única parte que tem igual é o título, A Hebrew and English Lexicon of the Old Testament. Só que depois, veja que tem incluindo Biblical Chaldee, ou seja, incluindo o caldeu bíblico. Então já é outra obra, só por aí você já vê que é diferente. E como eu não tenho compartilhador de tela, vamos para a segunda parte, que eu não consigo tirar tudo, né? Senão fica muito pequeno para vocês. A segunda parte da folha vai mostrar aí, ó, traduzido do latim de William Gesenius, aí mostra que ele é doutor, professor de teologia da Universidade de Halle, Wittenberg. E aí sim, Edward Robson também, veja o ano, que é 1836, embaixo, exatamente o ano que a Torre de Vigia citou. Então, pessoal, evidentemente, ele não vai encontrar a página que a Torre de Vigia mencionou, porque a obra é outra, é completamente diferente. Mas ele vai na página. Só que é o seguinte, ele começa a descrever Alam. Não é o lama aí, é o verbo de onde esse substantivo vem. Mas mesmo nessa obra, ele faz muita confusão. A obra já começa dizendo que o verbo significa cancel, que é esconder, ocultar. Então veja que a obra já vai favorecendo o tempo oculto e não o para sempre que ele quer, que ele tanto deseja aí. Eu já vou ver aqui direto na tradução da Bible Hub, porque é o mesmo, né? A obra é a mesma, né? O Brown, Driver, Briggs é o mesmo. Então aí está dizendo o verbo ocultar, olha aí. Hebraico tardio, espécie derivada, particípio e tal, como substantivo nosso segredo, ou seja, pecado oculto. Então já está mostrando que o significado é de ocultar. E ele faz de conta que não é, né? Faz de conta que não é. Ou seja, nada aí indica algo para sempre. Mas tem uma segunda parte ainda, que é pior ainda para ele, que diz o seguinte, em inglês está... acho que deve ser Mayest thou become obscured as to the senses, swoon. O que é isso aí? Podes ficar obscurecido quanto aos sentidos, figurado, para desmaiar. Tá vendo só, gente? Significado de ficar obscurecido, de algo que você não consegue ver, perceber nitidamente. Ou seja, tudo a ver com tempo indefinido. Tem mais. Depois vocês vão lá no vídeo dele, tá? Eu tô vendo aqui no site Bible Hub, mas aí tem o terceiro, aqueles que se escondem, isto é, os seus pensamentos. Que mais? Esconder, ocultar. Nossa, cara, é brincadeira isso. Geralmente esconda os olhos ver, olha aí, tá vendo? Que mais? Esconda, tampe o ouvido. Lamentações 3:56. Tudo isso eu vou deixar no link aqui para vocês verem depois. Mas tudo isso que ele definiu ainda é Alam, não é Olam. Agora nós vamos realmente para o Olam. Mesmo assim, se dá mal, porque a obra já começa definindo Olam como longa duração, antiguidade, futuridade, ou futuro. Aí tem uma parte aqui que ele se embanana inteiro, quando ela diz o seguinte, futuridade indefinida, com preposição para sempre. Sempre, e às vezes durante a vida. Então veja que esse para sempre não é necessariamente eterno, né? É durante a sua vida. E outra, o para sempre com preposição é a interpretação que esses peritos dão. Mas isso não significa que você tem que traduzir assim, é o sentido que ele está dando, é futuridade indefinida, ou seja, tempos indefinidos. E aí essa parte que ele se atrapalha, na verdade. Diz futuro indefinido e sem fim. Viver, aí ele diz isso aí em Isaías 9:6, que na verdade futuro indefinido e sem fim, aí depois vem em inglês, viver,
não é Isaías 9,6. Isaías 9,6 é o que vem antes. Aí, no caso, é Gênesis, pode ir lá ver onde ele fez a marcação aí, ó. Gênesis 3,22, Jó 7,16 e por aí vai. Então é futuro indefinido e sem fim. Então pode significar sem fim. Foi aquilo que nós dissemos mesmo. Poder pode, mas não necessariamente. Aí depois ele bate em cima da parte que diz eternidade, ou uma outra palavra em inglês que deve ser perpetuidade, um sinônimo que o Google não conseguiu fazer para mim essa tradução. Aí ele, nossa, ele dá pulos de alegria dizendo que esse é o significado que no dele está como número 1, no meu não, no meu aqui é L. Mas esse número 1 é porque ele está mudando um outro aspecto agora que ele vai tratar dessa palavra. Porque ele disse, não, esse é o significado primeiro. Não, não é. O primeiro é o que vem no início mesmo. E no início não está isso aí. Só que ele não entendeu a obra. Ele diz que significa eternidade no plural intensivo. E está lá escrito em hebraico e ele não viu. O que está escrito em hebraico? Está escrito Teshuat Olamim. Ou seja, salvação de tempos indefinidos, porque está no plural. Aí Olam está no plural, Olamim. Ele está dizendo que é um plural intensivo, que nesse caso significaria que é algo que não vai se acabar, é a própria eternidade. Aí você traduz um singular, por exemplo. Mas se você traduzir como tempos indefinidos, fica perfeito e você ainda consegue manter a classificação gramatical que está no plural. Porque se pôr eternidade no plural vai ficar esquisito. Então, tempos indefinidos, salvação de tempos indefinidos. Tanto isso é verdade, que ele não citou, mas foi bom ele ter falado, do Isaías 45:17, que na segunda parte do verso diz o seguinte, Olmei ad. O que é Olmei ou Olme? É o Olam, que está no plural de novo, só que ele está no construto agora. Agora é ele que está no construto. Então é tempos indefinidos de ad. O que é ad? Perpetuidade. Aí como é que você vai traduzir aí? Eternidade de perpetuidade. Mas como se a eternidade já significa perpetuidade? Ela é da perpetuidade. Não tem que definir, não tem que complementar para explicar. Não tem necessidade. Não teria se significasse isso daí. Claro que o hebraico muitas vezes trabalha com pleonasmos também, mas nesse caso é completamente inútil. Não acredito que o escritor iria utilizar aí um pleonasmo assim. Não faz sentido. Por que ele pôs o ad? Para especificar aquilo que Olam sozinho não necessariamente está especificado, mesmo estando no plural. Tempos indefinidos e tempos indefinidos, mas ainda poderia significar que é algo que dura absurdamente, milhões de anos, mas vai acabar. Não, ele colocou o ad para garantir que não se acaba. Aí sim, tempos indefinidos de perpetuidade. E tem uma discussão que depois, num outro vídeo eu vou fazer, nós vamos ver no hebraico, mostrando que essa palavra não pode mesmo ter em si, no seu bojo, no seu núcleo, o significado de para sempre ou eternidade, porque outras palavras vêm para complementá-la, e essas palavras é que vão dar justamente essa definição. Tempos indefinidos de o quê? De perpetuidade. Ah, tá, então é um tempo indefinido que não se acaba. Então por aí já mostra que o significado correto é realmente tempo indefinido. Agora vamos ver, gente, a citação da Torre de Vigia, como ela traduziu, e vamos ver na verdadeira obra do Gesenias por uma pessoa competente. E nós vamos aí comparar se a Torre de Vigia foi fiel ao conteúdo original em inglês ou se ela fraudou realmente. Então vamos ver. Olha, ela diz tempo oculto. Vamos ver agora na obra do Gesenias. Hidden time, tempo oculto. Aí ela diz isto é, i.e. obscuro e longo, obscure and long, cujo princípio ou fim, of which the beginning or end, é incerto e indefinido. Em inglês, is uncertain or indefinite. Perfeito, citou ipsis literis, do jeito que está no inglês, tradução perfeita, impecável. Foi exatamente isso que o Gesenias disse na obra em inglês. Então a Sociedade Torre de Vigia não fraudou absolutamente nada. É esse senhor que não soube procurar a referência bibliográfica correta. Então, senhor Leão da Montanha, se o senhor tiver caráter, apesar das nossas divergências, o que eu acredito até que me prove o contrário, que o senhor tem, é obrigação você reconhecer o seu erro. Então o senhor grave um vídeo pedindo desculpas para a Torre de Vigia, pedindo desculpas para os testemunhas de Jeová e desculpas a mim, que também você me acusa de ter apoiado uma fraude, algo que eu não fiz, tá certo? Graça para vocês e shalom.